assim a palavra do Senhor, Gênesis 31, a partir do verso 22. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou fugindo em segredo, sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos ao som dos tamborins e das harpas. Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles? Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los. Mas, na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, porque roubou meus deuses, Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de minha força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas 2 servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada a encontrou. Raquel disse ao pai: não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: qual foi o meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo que me pertence? Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumia o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia e de noite. O calor me consumia de dia, e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas e 6 anos por seus rebanhos. E 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada, ele manifestou a sua decisão. Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus. Tudo que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunha entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna, e disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jegar Saaduta e Jacó o chamou Galeede. Labão disse: este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado Galeede. Foi também chamado Mispá, porque ele declarou:
que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou e depois voltou para a sua terra. Até aqui. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, louvado, engrandecido seja o teu nome para todos sempre, Senhor. Nós te damos de graças, Senhor, pela preservação da tua palavra e te agradecemos, Senhor, por tão rico testemunho. Obrigado, Senhor, porque nos ensina, nos exorta, nos orienta. Pedimos agora que o Senhor use de misericórdia e, mais uma vez, nos instrua através da iluminação do teu Espírito, Senhor, para que possamos compreender aquilo que o Senhor, e somente o Senhor, tem para ministrar à tua igreja, aos nossos corações. Se conosco, Senhor, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós temos meditado sequencialmente no livro de Gênesis e nós já havíamos adentrado ao capítulo 31, quando Jacó dá início a esse plano de fuga de Labão. Os irmãos lembram que Jacó ele tem uma revelação, ele tem um sonho e ele coloca alguns galhos, né? Como se fossem listrados, e assim o rebanho começa a nascer, ele nasce malhado, nasce listrado. É bem verdade que Labão tenta frustrar os planos de Jacó, porque quando eles acordam entre si que tudo que nascesse listrado seria de propriedade de Jacó, Labão pega todos esses animais e leva para os seus filhos. Lembram disso? Leva para os seus filhos. De modo que dificilmente nasceria alguma coisa listrada, algum animal malhado, algum animal manchado. E diante dessa situação, diante dessa estratégia dada pelo Senhor, começa a nascer só animal listrado, só animal malhado. E vai crescendo a propriedade de Jacó. E aí o capítulo 31 começa dizendo que ele ouve os filhos de Labão falar o seguinte, ó: Jacó tomou tudo que nosso pai tinha, juntou toda a sua riqueza à custa de nosso pai. Está ficando rico à custa de nosso pai. Labão está enricando à custa de nosso pai. E Jacó percebe que Labão já não é a mesma pessoa. Já não é a mesma pessoa. A convivência que não era boa estava ficando pior. E aí ele chama as suas esposas e fala: olha, eu estou ouvindo isso, seus irmãos, já chegou até o meu conhecimento. Seu pai, o comportamento está diferente. Não tá boa a situação aqui. E aqui não é nosso lugar. Vamos voltar. E as esposas falam: a gente está contigo. Nós estamos contigo, nós vamos voltar sim. Meu pai pegou toda a herança aí que era para a gente e já gastou. E vamos voltar, a gente está contigo. Então, como as ovelhas de Labão estavam a 3 dias de distância, chega um momento de tosquear as ovelhas, que é um momento bastante importante, né? Para tosquear aquilo que seria o fruto das ovelhas ali é a lã. Quando Labão vai tosquear as ovelhas, Jacó parte. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, a palavra diz que Raquel roubou de seus pais os ídolos do clã, e foi assim que Jacó enganou Labão, o arameu, fugindo,
sem lhe dizer absolutamente nada. E fugiu com tudo que tinha, atravessando o Eufrates para o monte de Gileade. Bom, Jacó foge e, obviamente, 3 dias depois, Labão é informado que tinha fugido. Imediatamente, pega o pessoal dele, a família, homens, né, servos, e vai atrás. Certamente que Labão não deixaria isso barato. Labão não gosta de perder. Aliás, quem é que gosta de perder? Mas no caso de Labão, estamos falando de um homem ganancioso, um homem injusto. Um homem injusto. Jacó tinha trabalhado 20 anos, e após 20 anos de serviços prestados, Labão quer mais. Ele não admite, ele vai atrás de Jacó. E ele não vai só. A perseguição é com um grupo. Certamente filhos e servos para impedir que Jacó desse sequência. E após 7 dias ele chega na caravana do nosso patriarca. 7 dias ele alcança Jacó. Aquele que era um enganador já chega acusando Jacó de enganador. Não é interessante? Aquele que enganava chega acusando Jacó de enganador. Verso 26, ele pergunta a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. A acusação, portanto, não para no enganador, mas ele diz que raptou as filhas. O verso 16 nos mostra que isso não é verdade. Olha o que elas falam: toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Ele não raptou as filhas. Pelo contrário, as filhas falaram assim: pode ir, tudo nos pertence mesmo. É curioso porque quem gosta de acusar geralmente não procura saber o que aconteceu. Quem gosta de acusar não procura saber o que houve. Não existe espaço para diálogo. A acusação é a primeira e a única opção para o acusador. Aliás, diabolos é exatamente acusador. Diabolos é acusador, aquele que nos acusa. No fundo, Labão sabia que Jacó tinha motivos para fugir, ou não? É lógico que Labão sabia que existiam motivos, fortes motivos para a fuga. Depois da acusação, tem mais outra acusação. É através da pergunta que ele faz: por que você me enganou? Por que você me enganou? A melhor pergunta talvez seria assim: por que você enganou o enganador que sou eu? Por que você me devolveu enganando do mesmo jeito que eu te enganei? Logo eu. Agora, o restante do verso 27, por que você me enganou fugindo em segredo sem avisar-me? Agora, olha a segunda parte do verso 27. Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som de tamborins e de harpas. Eu teria feito uma despedida para você. Certamente que eu teria feito aqui uma mesa, um banquete para você. Eu não sei, mas eu tenho a ligeira impressão que Labão aqui forçou um pouco a amizade, não? Ele estava fazendo aquilo que ele faz de melhor, ou de pior. Ele estava mentindo. Se você me fala que você ia levar tudo, que vai levar minhas filhas, meus netos, eu teria feito uma despedida para vocês. E o verso 28 traz mais outra acusação. Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Olha a acusação aqui. Você foi insensato. Algumas versões têm tolo. Você foi insensato, você foi tolo. Verso 30, a última acusação. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa do seu pai, por que você é ladrão? Por que você me roubou? Por que você roubou meus deuses? Por que você roubou meus deuses? É a última acusação aqui. Você é um ladrão. Entre
às acusações, em meio às acusações, existe uma declaração bastante forte aqui. Volte agora no verso 29. Entre as acusações, em meio às acusações, ele faz uma declaração muito forte. Tenho poder para prejudicá-los. Mas na noite passada, não, meu Deus, não, o Deus do pai de vocês me advertiu. Aquele idólatra teve uma revelação do Senhor. Mas ele fala, olha, eu tenho poder para prejudicá-lo. Eu tenho poder sobre a sua vida. É isso que ele quer dizer. Eu tenho poder sobre a sua vida. Você me pertence. E humanamente, tinha mesmo. Humanamente ele tinha. Perceba a situação. Ele tinha mais gente, ele tinha mais poder. Que perseguição na vida desse homem, não? Antes perseguido por irmão, ou ameaçado pelo irmão. Agora pelo sogro, tio, sogro. Que perseguição. E em verdade, se nós pensarmos aqui no que temos meditado, a perseguição não é de agora, não é nesse momento que a perseguição começou. Porque em meio a um momento de indignação, Jacó faz um resumo da sua vida ao lado do sogro. Aqui é um caso muito pontual. Relação de sogro, sogra é sempre bom, mas aqui é um caso só pontual. Ramon que o diga, olha ali, que bênção. Mas, no momento de indignação, Jacó nos mostra como é que foi esse relacionamento. Foi uma perseguição sem fim. Verso 38. 20 anos estive com você. 20 anos. 2 décadas. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Olha o cuidado que eu dediquei. Jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você animais despedaçados por feras. O prejuízo ficava comigo. Eu não deixava eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia e de noite. Pense no chefe, todo dia. Como é que tá? O calor me consumia de dia e o frio de noite. O sono fugia dos meus olhos, eu não conseguia dormir. Que opressão! Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas filhas. E 6 anos por seus rebanhos. E ao longo desse período, 10 vezes você alterou meu salário. Toda hora mudava o salário. Agora vai ser listrada. Começava a dar animal listrado. Agora só vai ser malhado. Aí começava a dar malhado. Agora vai ser preto. Agora vai ser branco. 10 vezes. Muda o salário. E Jacó prosperando. Aqui, portanto, está demonstrada de maneira evidente a perseguição, a opressão ao longo de 20 anos, meus irmãos. 20 anos de relacionamento. Então, aquele momento que eles estavam ali, é apenas mais um momento. Apenas mais um momento do que foi a vida desse homem durante 20 anos de opressão e perseguição. Agora, uma observação digna de nota, preste atenção numa coisa aqui. Muitas dessas acusações eram reais. Aliás, não eram reais. Muitas dessas acusações não eram corretas, não eram justas. Mas a de roubo era verdade. Não com relação a Jacó, porque Jacó não sabia que Raquel tinha roubado. Mas ele tinha sido roubado. Então aqui é apenas uma observação digna de nota, que nós precisamos estar atento. Como é importante a gente saber com quem a gente anda, né? Como é importante a gente saber com quem a gente anda. Porque ele no meio tinha de fato uma pessoa que tinha roubado. E se fosse encontrado, a responsabilidade teria recaído sobre Jacó. Porque ele era o líder. A responsabilidade teria recaído sobre ele, se é encontrado ali. Como é importante a gente saber com quem a gente anda, especialmente aqui os jovens, adolescentes, como é importante saber com quem anda. Como é importante. Se a relação não é edificante, se não edifica, saia fora. Não caminhe junto. Se não edifica, caia fora. Não caminhe junto.
Estou falando para os adolescentes, mas é para todos nós, né? Porque sempre tem aquele amigo, gente boa, né? O brother, ou aquela BFF. Se não edifica, sai fora. É importante saber com quem a gente caminha, porque aqui se descobrem, recai sobre Jacó. Se não tem o mesmo pensamento, falando espiritualmente, né? Num caminho. Se não faz parte da mesma aliança, não estou falando para você ser hostil às pessoas que não são crentes, não é isso. Mas se não faz parte dessa aliança, é jogo desigual. No caminho, não. Num caminho. Mulheres, não pode existir segredo com esposo. Não pode. Não pode ter segredo de mulher com esposo. Esposa, não pode existir segredo. Pode existir com filho, pode existir com pai, pode existir com mãe, mas com o esposo não pode existir segredo. E o mesmo vale para o esposo com relação à esposa. Calma que eu chego. Espera molhar o bico. Calma que vai chegar. Então, não pode. Senha de celular, não pode. Senha de notebook, não pode. Não tem como. Não tem como. E vez por outra acontece isso, né? Não é bom, né? A mãe ajuda um filho aqui, sem o pai saber, o pai empresta um dinheirinho ali pro filho. Não pode. Não pode. Tem que ser os dois juntos. Aí tudo bem. Não pode ter segredo nenhum. Absolutamente. Aqueles que ainda não são casal, não são casais, ainda são duplas de namorados, já bota isso na cabeça. Não pode existir segredo. Raquel guardou segredo roubando o próprio pai. Mas nós já falamos demais de Labão. Aqui foi apenas uma observação. Falamos demais de Labão, da perseguição de Labão, e agora vamos pensar do outro lado. Porque isso envolve dois lados. Existe um outro lado da história, aliás, sempre tem outro lado da história, e o outro lado é Jacó. E Jacó não é perfeito, é óbvio que Jacó não é perfeito, mas atentem para a postura do patriarca nesse caso. Enquanto ele era perseguido, e foi muito perseguido, o texto nos mostra qual era a postura dele diante das acusações e diante das adversidades. A primeira coisa, ele foi chamado de insensato. Ele foi chamado de tolo. Em meio àquilo tudo ali, ladrão, insensato, enganador. Ele foi chamado de tolo. Você foi insensato. Eu poderia acabar contigo. Você foi tolo. Você foi insensato. Mas Jacó, que era um homem falho, claro que sim, como todos nós, ele estava exatamente no centro da vontade do Senhor. Olha, Gênesis 28. Volta aí, 28, 13. Diz assim. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá e o trarei de volta a esta terra. O Senhor está falando: eu vou te trazer de volta para Canaã, a terra prometida. Eu vou te trazer de volta. Você está indo. Isso aqui foi quando Jacó foi. Eu vou te trazer de volta. Eu estou contigo e eu vou te trazer de volta. Gênesis 31, verso 3. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. De modo que a verdade é que Jacó foi insensato em protelar o seu retorno. Ele foi insensato em ficar tempo demais ali. Aí ele foi insensato. Ele protelou demais o seu retorno à terra prometida. Coube a providência divina articular um cenário de provação necessário para que ele retornasse. Por que ele retornou? Porque Labão começou a fechar a cara para ele, os irmãos começaram a falar algumas coisas. Então, coube a providência divina um cenário para que ele pudesse falar assim: eu tenho que ir embora daqui. Aliás, aqui vale a pena a gente analisar com um cuidado maior essa questão do insensato versus a vontade de Deus. Ele foi insensato em não retornar.
Logo, ele protelou demais. Mas ele não foi insensato em estar, naquele momento, voltando. Labão falou, você foi insensato. Ele estava no centro da vontade de Deus. Eu quero compartilhar com vocês e pensar, quero convidá-los a pensar espiritualmente com relação a essa insensatez ou a essa tolice. Me permita uma ilustração para que fique mais claro. Imagine que seu chefe é crente. Uma bênção ter um chefe crente, não? Chefe crente, gente boa demais. Demais da conta, só. Crente. Te paga um salário até acima da média. Ele fala, olha, salário é 2 ou 2,5. Porque você... Não é favor não, você é também um bom trabalhador. Aqui só tem bênção, aqui, bom trabalhador. Ele paga 2,5. Você é o único da família empregado atualmente. O único da família. Então você é o arrimo de família, né? Aquele que sustenta a família. Você e o seu chefe têm um relacionamento maravilhoso. Seu chefe, sua chefa, aí é você, a ilustração fica por sua conta. Relacionamento bom, tudo é uma bênção, vocês até congregam na mesma igreja. Olha, congregam na mesma igreja. Vocês oram juntos pelos negócios. Coisa boa, que relacionamento maravilhoso. Vocês congregam na mesma igreja, a relação é boa, não confunde, ninguém invade a área do outro, nada disso. Ele sabe separar as coisas, vocês oram pelo mesmo negócio. Certo dia, sempre tem um certo dia. Certo dia, você percebe, você presencia um pecado do seu chefe. Pior, você se dá conta que é algo rotineiro. Pecado rotineiro, que tristeza. Que tristeza. Ele tem uma vida de pecado. Seja o pecado que for. Seja o pecado que for. Seja lá o que for. O que você faz? O que você faz? Você exorta? Confronta? O que é sensato? É você confrontá-lo? O que é sensato? É você exortá-lo? Ou não? Olha, se você perguntar para uma pessoa que não conhece o Senhor, certamente, se você perguntar a uma pessoa que não pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo, se você indagar uma pessoa que não pertença a essa aliança, se você perguntar a uma pessoa que não entende o conceito de santidade, certamente, sem sombra de dúvida, a resposta será: sai fora disso. Você não é a palmatória do mundo. Palmatória, para quem não sabe, aqui antigamente no colégio tinha um negocinho para bater na mão, viu? Então, você não é a palmatória do mundo, sai fora disso. Cuide da sua vida. Vai sobrar para você. Não seja insensato. Não seja tolo. Cada um com seu cada um. Você não vai encontrar esse salário em lugar nenhum, não, viu? Finge que não viu. Faz que nem aqueles macaquinhos, né? Ó. Não é assim que o pessoal fala? Muitos pastores têm sofrido com isso. Muitos pastores e muitas igrejas têm sofrido com isso. Deixa quieto. Pastor, deixa isso quieto, é melhor. Pastor, deixa quieto. Não vale a pena, não. Está indo tão bem. Meu amigo, você está ganhando um salário até maior. O cara não te perturba muito. Deixa esse negócio aí, rapaz. Seja sensato. Seja sensato. Não arrume problema, não. A pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: é mais sensato andarmos para agradarmos os homens ou a Deus? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. O que é mais sensato, agradar a homens ou a Deus? O que é mais sensato, obedecer a Deus ou aos homens? Afinal, quem é sensato? Gálatas 1:10. Gálatas 1:10 diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Atos 4:19.
Mas Pedro e João responderam, porque Pedro e João estavam fazendo a obra, né? Aí prenderam Pedro e João. Pastor, não fique falando mais de Jesus não, viu? Pare de falar de Jesus. É o resumo. E vou ler o 18. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Estavam diante de autoridade. Olha a resposta de Pedro e João. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Olha, eu não estou querendo dizer aqui com isso que se deva exortar de qualquer forma. Usando a ilustração que eu trouxe aqui, não é você chegar na empresa, na firma e falar, olha, todo mundo aqui vai para o inferno, porque você é pecador. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que o texto está nos falando. Não é para você exortar de qualquer forma. Aliás, a Bíblia diz no primeiro capítulo de Tiago, se não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá. É com sabedoria. Lembram da sensatez de Natã com Davi, diante do pecado de Davi? Natã falou, eu preciso fazer a vontade do Senhor. Mas você lembra como é que ele fez? Ô rei, tem um cidadão que tem um rebanho grande, um bocado de... e pegou do outro. Lembra disso? Davi fala, não pode. Mata. Ô, meu rei, mas... foi o Senhor, viu, meu rei? Sensato, mas sábio também. Sábio também. O que eu quero dizer é que a verdadeira insensatez é viver fora da vontade de Deus. A verdadeira tolice é viver fora da vontade de Deus. Jacó estava fazendo a vontade de Deus. E insensato era ter ficado naquele lugar convivendo 20 anos. Na realidade, ele estava ali por causa do seu pecado e da sua insensatez. Por isso que ele foi para lá. Isso sim, foi insensatez também. Mas era hora de resolver. E Jacó, em meio da sua ira santa, por assim dizer, agora ele se mostra irrepreensível diante de Labão. Aquele que também era enganador, Jacó, ele se mostra nessa situação aqui irrepreensível quando ele confronta Labão. Eu já li esse texto, verso 36 a 41. O verso 36 a 41, ele serve para mostrar como era a perseguição de Labão, mas serve também para elucidar como Jacó se comportou. Um crente irrepreensível. Olha o verso 36. Ele fala, olha, 37. Você já vasculhou tudo? Não encontrou nada? Eu cuidava, não abortava. Eu ficava no prejuízo. Eu não dormia. Eu ficava no sol, eu tomava frio. Ele mostra que diante da perseguição, diante das suas acusações, eu não tenho nada para ser repreendido por você. É isso que Jacó está falando agora. Olha, vem, Jacó. Existe esperança para nós. Jacó, ele era irrepreensível diante de Labão. Eu tudo fiz. Eu me comportei. Eu estou usando uma expressão aqui que não cabe na época, mas olha, eu me comportei como crente aqui. Eu tudo fiz que estava ao meu alcance. Labão, Jacó, aliás, de certa forma, ele representa aquilo que Paulo diz em Filipenses 2, 15 e 16, diante de deveres, diz que devemos ser irrepreensíveis. Não é assim? Aonde? Na igreja. Paulo fala assim, devemos ser irrepreensíveis na igreja. Não. Paulo diz que nós devemos ser irrepreensíveis no meio de uma geração perversa, depravada. Nós devemos brilhar diante das acusações, diante das perseguições, irrepreensíveis de tal modo que a gente possa brilhar diante da perversidade e da depravação. É isso que Paulo nos orienta. Nesse momento, Jacó está sendo irrepreensível diante de Labão. Jacó. Eu penso que
ele representa muito bem o que nós vivemos nesse mundo aqui. A representação do que vivemos aqui, ela é muito clara. Essas duas dimensões, um mundo, e quando eu falo mundo aqui me refiro ao sistema depravado, perverso, que um dia perseguiu, acusou, condenou e matou Jesus, é o mesmo mundo hoje. Absolutamente é o mesmo sistema que persegue, que acusa, que maltrata e busca eliminar os discípulos do Senhor Jesus. Se você não tem essa compreensão ainda, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Só não entende quem não quer ver. Até quem não é crente percebe isso. Não sei se os irmãos viram um vídeo que está circulando. Você pagando $10, se eu não me engano, você pode colocar o seu nome numa latinha de refrigerante na internet. Você vai na internet e bota lá o que você quiser, uma frase. Você paga $10 e você personaliza a latinha, tá? De um refrigerante. E o cidadão fez o teste lá. Ele bota Jesus é bom, aparece a mensagem. Olha, por conta da nossa política, não é possível fazer esse texto. Jesus é Deus, por conta da nossa política, não é possível fazer esse texto. Ah, eu amo Jesus, por conta da nossa política, não é possível fazer esse texto. Ele bota, Satanás é bom. Disponível. E eu amo Satanás. Disponível. 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 Na Inglaterra, semana eu vi um vídeo de um rapaz pregando sendo preso. Porque estava pregando a palavra. Não se iluda. Não se iluda. Ah, mas fulano é tão simpático. Não se iluda. Perseguiram e mataram Jesus. Imagine um traste igual a mim. Não se iluda. Não existe espaço para a harmonia entre luz e trevas. Mas diante dessa situação, diante dessa realidade inequívoca, não pode ser negada, diante dessa realidade de perseguição durante toda a história, nós temos uma outra dimensão. Qual é a outra dimensão? Jacó. Pelo menos nessa circunstância aqui. Somos nós, crentes em Cristo Jesus. Como é que nós devemos viver, nos apresentar diante desse mundo? Nós devemos ser irrepreensíveis e ter uma vida de santidade. É esse o convite. Uma vida sensata, vivendo a vontade do Senhor. Ah, mas é difícil demais. A gente gosta de Efésios 12. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue. A gente gosta. Ah, filho de Belial. A gente gosta de botar a culpa nos outros. Quando ele não vem, ele manda o secretário, não é assim? A gente gosta desse texto. E é uma verdade, não tem. Esse texto é uma verdade bíblica. Mas muitas vezes usamos esse versículo para enxergar apenas o inimigo fora. O inimigo existe, nos persegue, isso é uma verdade, claro que sim. Mas a gente deve se lembrar de Gálatas 5, 16, 17. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Diante desse cenário, nós devemos buscar sensatez, santidade, sabedoria, para brilhar nesse mundo perverso. A sensatez, portanto, está em combater o mundo, não com as armas do mundo, mas a partir da forma que eu combato a minha própria carne, para que eu viva uma vida de santidade, de sensatez, fazendo a vontade do Senhor. Eu não sei vocês, mas para um pecador igual a mim é muito difícil. Tem horas que eu não sei como fazer. Senhor, dá mais santidade, Senhor. Senhor, dá mais santidade. É uma luta constante. Eu não sei se isso é com vocês, é uma luta constante. Eu gosto de quando Agostinho fala que na conversão, o primeiro sentimento é de nojo, talvez, assim, de vergonha. Falar, meu Deus, como eu sou pecador diante de ti, Senhor. Diante da tua santidade, como eu sou podre e fétido diante de ti, Senhor. Como pode um Deus santíssimo resgatar alguém tão pequeno, tão baixo, tão frágil igual a mim? Como é difícil
Por isso que eu quero concluir com algo maravilhoso que a palavra nos mostra. Nós somos testados, nós somos provados em meio a um mundo perverso. Nós somos testados em nossa fidelidade, nós somos provados em nossa fidelidade, perseguidos, certamente que sim, mas jamais, jamais abandonados. O Senhor não nos abandona. Vejam, Deus é Senhor de toda a terra. Ele é Senhor de todos, mesmo daqueles que não professam. Ele não é salvador dessas pessoas. Olha que coisa. As pessoas não param para pensar sobre isso. Ou talvez não entendam. Ele não é salvador daqueles que não professam, mas ele continua sendo Senhor. Ele é Senhor de toda a terra. Ele é Senhor de todo o universo. Eles podem até achar que detêm poder, eles podem até achar que possuem alguma coisa, mas nós sabemos a quem pertence o mar e a terra e tudo que neles há. Labão diz para Jacó: olha, você foi insensato, eu tenho poder sobre sua vida. Eu posso acabar com a tua vida aqui agora. Eu tenho poder. Não é assim no nosso dia a dia? Eu posso te demitir. Eu posso acabar com a tua raça. Eu posso te prender. Não era assim que Paulo falava? Negue Jesus. Negue Jesus. Senão eu te levo preso. Eles podem achar que tem poder. E Labão também achava. Eu tenho poder sobre sua vida. Mais ainda, Labão diz no verso 43. Olha aqui. Labão responde a Jacó: as mulheres são minhas filhas. Os filhos são meus. Os rebanhos são meus. Tudo que você tem é meu. Tudo que você tem é meu. Naquela cultura, naquela época, faz sentido. Porque ele era o patriarca. Ele entendia, aqui existe obviamente um orgulho muito grande dele também, né? Ele entendia que o próprio genro pertencia a ele, você agora é meu. Ele entendia que o próprio Jacó, ele não poderia seguir, você me pertence também. Depois de 20 anos de trabalho, você é meu. Labão se via dono de tudo, até do próprio genro. Mas aquele idólatra, ele teve uma revelação. Verso 24 diz assim: então de noite Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Cuidado, cuidado. Jacó é meu. Verso 29. Tenho poder para prejudicá-lo, mas na noite passada, o seu Deus, não é o meu Deus, é o seu Deus, o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessa nem ameaças. Verso 42. Se o Deus de meu pai, agora é Jacó falando, se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, Deus é temível, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Nós não pertencemos a ninguém, nós pertencemos ao Senhor. Labão foi para ali para tomar tudo de Jacó, meus irmãos. Labão foi atrás de Jacó, não foi para ter essa conversa, não. Ele foi para tomar tudo. Tudo aí me pertence. Volte agora, você me pertence também. Labão foi para isso, foi para tomar tudo. Ele estava com orgulho ferido. Como ousou me enganar? Só quem pode enganar aqui sou eu. Como ele ousa? Ele fugiu sem me falar nada. Mas Deus aparece a Labão e fala: ele pertence a mim. Você não vai levar nada. Eu sou o Senhor de toda a terra. Tudo que Jacó tem fui eu que dei. E aquele que perseguia, ele entra em acordo. Tem que entrar em acordo. Jacó vinha de uma família rica. Foi para aquela terra somente com um cajado na mão. Foi praticamente escravo do sogro durante 20 anos, mas na medida que assumiu uma vida irrepreensível, foi sustentado pelo Senhor e saiu daquele lugar rico, com uma grande família, sem nada a dever para o seu sogro e sem nada para se envergonhar. Ele não tinha nada para se envergonhar aqui, meus amados.
o emprego, a comida, a casa, a saúde, sua vida, absolutamente tudo pertence ao Senhor. Ele é Senhor de nossas vidas e tudo o que temos. Ninguém toma nada do crente. Ninguém pode tomar nada. Ninguém pode fazer absolutamente nada contra um crente. Absolutamente ninguém pode atentar contra nossas vidas sem que o Senhor decrete ou sem que o Senhor permita. Nossas vidas pertencem ao Senhor. João, capítulo 19, verso 10 e 11. Jesus falando com Pilatos. Pilatos fala assim: não sabe que eu tenho autoridade para libertar ou crucificar você? Pilatos fala para Jesus e Jesus responde: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Você tem autoridade porque foi te dada, não vem de você. Absolutamente nada pode nos alcançar. É muito estranho crente em Cristo Jesus que tem medo de bruxaria. Fizeram um trabalho para mim. Sim, vai trabalhar até a morte. Vai morrer cansado de tanto trabalhar. Crente que tem medo de bruxaria. Crente supersticioso. É estranho o crente supersticioso. Não precisa amadurecer. Um crente que tem medo de gato preto, medo de Apocalipse, medo de ler a Bíblia. Não pode ver uma escada. Na dúvida, não. Não. Nossas vidas pertencem ao Senhor. Que negócio é esse? Nossas vidas foram compradas pelo sangue de Jesus. Quer dizer, o gato tem mais poder do que o sangue de Jesus? Que negócio é esse? É o Senhor quem decreta. O Senhor que tem poder sobre nossas vidas. Ainda mais hoje, que nós vivemos na plenitude dos tempos. A palavra de Deus nos garante, sabe o quê? Que Jesus, o Senhor, intercede por nós. Que coisa maravilhosa. O mundo continua mal. Não se iludam, o mundo continua mal, perverso, depravado. Qual a parte que nos cabe? Vivermos de maneira irrepreensível. É difícil. Nós somos imperfeitos, frágeis. Jacó também era. Mas devemos ser irrepreensíveis, porque na medida que obedecemos ao Senhor, o Senhor nos sustenta. E isso se torna realidade em nossas vidas. Jacó está amadurecendo, meus irmãos. Jacó está amadurecendo. Parece que o Senhor está preparando Jacó. A partir do capítulo 32, a vida desse homem vai mudar. Não, mas Jacó e Israel. Jacó está amadurecendo. Jacó está amadurecendo. Eu não sei quais são os seus desafios. Eu sei que certamente todos aqui têm. Perseguições, acusações, desafios. Todos nós temos. Mas seja fiel. Amadureça na fé, seja santo, seja irrepreensível. Você não está só. Assim como o Senhor falou, eu estarei contigo, Jacó. Volte que eu estarei contigo. O Senhor continua se fazendo presente hoje. Aquele que te chama é o mesmo que te guarda e te sustenta. O temor de Isaac, ele está contigo.